Olá, você que está conosco, bem-vindo sim ao Projeto Eureka, a TV Paulo Freire, trazendo para você alguns conhecimentos, algumas orientações literárias que valem a pena. Você, professor de literatura, amigo que está conosco, você, professora, educadora de literatura, grande abraço. Obrigado por essa paixão que dividimos, a paixão literária. E a nossa paixão nos leva agora para 1945. Sim, a terceira geração do modernismo. Olha, que responsabilidade. Mais de 50 autores, alguns cursos que existem por aí, inclusive não só no Paraná, em São Paulo, Rio Grande do Sul, tem hábito de dizer que pelo menos 58 autores, 58 nomes valem a citação. Não temos tempo nem condição para isso, mas vale a pena dizer que a produção dessa terceira fase, de 1945 até hoje, o pós-modernismo para muitos, a terceira geração que envolve não só a maturidade, como herança da segunda fase, o regionalismo também, mas envolve carinhosamente a força da revolução, a renovação das ideias, tanto na poesia quanto na prosa. Comecemos olhando a prosa e citando 3 autores que valem o nosso ingresso mesmo quando se pensa em literatura. O primeiro deles, João Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, nascido em Cordisburgo, cidadezinha mineira distante, mais de 200 quilômetros de BH, de Belo Horizonte. Ali nasceu aquele indivíduo que se tornou médico, que deveria ser médico, mas que tinha medo de sangue. Sim, a irmãzinha dele coloca isso na biografia. Mas independentemente do medo de sangue ou da dificuldade que ele sempre teve em atender as pessoas, montado num burrico e receber ovos, vegetais, legumes, e receber, às vezes, um porquinho ou coisa que o valha como pagamento pela sua forma de atender, pela sua atuação como médico, João Guimarães Rosa era supersticioso demais. E escreveu A Beleza de Grande Sertão Veredas. E, é claro, escreveu A Beleza de Sagarana. Quando você pensar em Sagarana, eu quero te chamar a atenção para 2 detalhes, e você ouvirá daqui a pouquinho. Vejamos, Sagarana é uma obra que demonstra claramente a figura do interior. Vamos mostrar para você Sagarana e fazemos questão que mais tarde seja possível que nós estejamos juntos, não só ouvindo, mas pensando, será mesmo que aquele compositor conseguiu fazer com que a sua música tivesse uma relação com Sagarana? Cremos que sim, e vale a pena pensar. Temos aqui contos extensos, inclusive, em Sagarana. Alguns deles, como O Burrinho Pedrez, ou A Hora e a Vez de Augusto Matraga, merecem a citação. E aí é que nós queremos adentrar. Augusto Matraga foi tão interessante que Geraldo Vandré, sim, Geraldo Vandré, de Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, ou de Caminhando, como alguns gostam, caminhando, cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Então, mas deixando Geraldo Vandré de lado, apenas dizendo que ele fez questão de homenagear esse personagem, eu quero que você agora pense em uma música de Renato Russo, Legião Urbana. Legião Urbana e uma música que é pequenininha, Faroeste Caboclo, bem curtinha, você em alguns segundos canta e decanta. Pense no final de Faroeste Caboclo, tá? Cuidado com os palavrões que existem aí no meio da música, mas pense no final. Lá está o tal João de Santo Cristo e quem mesmo? O Jeremias. Aí eu vou desafiar você. Repense a música, está ouvindo? Sim? Tá? Está pensando nela. Agora eu quero desafiar você a ler Sagarana e encontrar alguma coisa semelhante em A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Aí você dirá assim, puxa, professor, você está querendo dizer que o Renato Russo copiou? Não, longe disso, muito longe, seria leviano e errado, mas inspiração, adaptação, semelhança e dialogismo valem a pena. A obra de João Guimarães Rosa é, sobretudo, maravilhosa. Não só nesse livro Sagarana, mas em Grande Sertão Veredas, que é o seu principal trabalho. Mostremos também Grande Sertão Veredas, vale a pena. Vale a pena olharmos um pouquinho esta obra. É um livro de leitura um pouco mais delicada. Você há de convir comigo que é um livro para ser lido e degustado com muito carinho, pois Riobaldo e Diadorim vivenciam um amor completamente proibido. Sim, como entender o amor de um jagunço, de um cangaceiro, de um homem forte e rude por outro homem. Mais tarde, ele entenderá por que
vivenciou esse amor. A obra Grande Sertão Veredas é mesmo um tratado de amor pelas terras brasileiras. A linguagem de Guimarães, a linguagem rosiana, a linguagem de Guimarães Rosa merece sempre destaque. Por quê? Porque a linguagem rosiana demonstra esse bruxo das palavras. Alguém que falava utilizando arcaísmos, neologismos e as mais variadas expressões para demonstrar figuras como Manuelzão e Miguelim, que valem a leitura também. Então é bom olharmos com muito carinho para João Guimarães Rosa. Supersticioso que era, disse assim: jamais assumirei uma vaga na Academia Brasileira de Letras, porque a emoção será tão grande que eu morrerei em decorrência disso. E olha, curiosidade ou não, ele assume com muita teimosia, assume a vaga para não perdê-la e morre logo em seguida a essa assunção ao cargo, se assim podemos dizer. Neologismos, a invenção de uma palavra que não existe. E a linguagem de João Guimarães Rosa. A exemplo de Guimarães, outros grandes autores, se eu cito aqui uma mulher, é muito significativa para o nosso trabalho nessa terceira geração. Clarice Lispector. Não esqueça a Felicidade Clandestina, não esqueça A Hora da Estrela. Quem era Clarice Lispector? É uma continuista da literatura de Cecília Meirelles, ou seja, continuou com o intimismo e falando tão bem aos nossos corações e de forma tão difusa que ela mesma muitas vezes não se compreendia e amava a todos. Clarice sempre declarou: eu amo todos, eu amo a vida, eu amo as crianças. E como ela demonstra isso na poesia. Há um lado infantil de Clarice que é maravilhoso, mas a poesia e a prosa de Clarice muitas vezes se misturam de tal forma que você lê um texto, como A Hora da Estrela, em que há um lirismo no próprio autor, que é um rapaz criado por Clarice Lispector para mostrar a trajetória de Macabeia. Macabeia olímpico, dois retirantes que se encontraram na cidade grande sem conseguir entender quais eram os seus destinos. Mas essa, Macabeia, é uma das 10 mulheres mais lindas de nossa literatura em todos os sentidos. Vale a pena também observar um pouquinho de A Hora da Estrela. E se olhamos também João Guimarães Rosa. Agora eu preciso lhe chamar para a poesia. Deixemos a prosa só um pouquinho de lado para resgatarmos a poesia de 45. Antes de entrarmos no mérito dos poetas concretistas, dos irmãos Campos e de Décio Pinhatari, e depois olharmos para Ferreira Goulart, permita-nos falar sobre o grande nome desta fase. É o nome mais conhecido e mais contundente por causa do seu Alto de Natal. Sim, você que está se revirando, se remexendo agora na cadeira, com toda certeza, relembra assim. O Alto de Natal é Morte e Vida Severina. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia, mas como há muitos Severinos iguais em tudo na vida, deram então de me chamar Severino da Maria, do finado Zacarias, lá da Serra das Costelas, limites da Paraíba. Mas como isso ainda diz pouco, ele será para nós, e foi para nós, o Severino, que em nossa presença emigra. Saindo lá da região da Serra das Costelas, limites da Paraíba, seguindo o rio Capiberibe, até o Recife. É o Severino Retirante. Esta peça, na verdade, um poema dividido em 18 partes, sim, ou 18 cenas, se você quiser. Nas 12 primeiras, existe a trajetória do Severino Retirante. Através de monólogos, ele fala, como aconteceu agora, através dessa modesta fala que protagonizei, e também dos diálogos do Severino Retirante com as pessoas nas quais ele encontrava. Além desse momento, outro singular e mais importante ainda, é a chegada do Severino Retirante, no Recife, e o encontro com o mestre Carpina. Sim, o mestre José Carpina. Nesse instante, há esse maravilhoso diálogo. E nos permita, por favor, buscar esse material aqui na própria obra e fazer a leitura com as palavras de João Cabral de Melo Neto, um dos grandes poetas brasileiros. E eis que existe o encontro dos dois, o novo encontro, após o nascimento da criança, e o Carpina fala com o retirante. Severino Retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia se não vale mais saltar fora da ponte e da vida, o que falávamos antes. Nem conheço essa resposta.
se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida. Que beleza, é difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim, pequena explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. É sim um poema heptassílabo, redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Ele é cantado como se fosse uma espécie de ladainha. E esta cantiga, este alto de Natal, alto, peça de caráter religioso, peça curta, pequena, de caráter religioso, herança de Gil Vicente no humanismo português. Os altos, como Morte e Vida Severina, ou o próprio Alto da Compadecida, que você gosta e sorriu tanto com Chicó e João Grilo, estes altos conceituam a religiosidade que sempre é a marca do povo brasileiro. Deixando João Cabral de Melo Neto, vamos deixar o livro aqui, e voltando para alguns dos autores que ainda merecem destaque. Paraná, Dalton Trevisan. Colombense, Dalton Trevisan. Curitibano, Dalton Trevisan. Que figura é essa? O vampiro de Curitiba, aquele sugador da cidade, alguém que queria ser advogado e se torna repórter policial. E envereda pelos submundos, pelo buraco do tatu, pelo buraco do porão e começa a criar os seus Joões e as suas Marias. Ah, Dalton Trevisan sempre merece um destaque, o maior contista brasileiro vivo. Mora aqui em Curitiba, isolado de todos, jamais aceita uma entrevista, mas gosta sim de conversar sobre o amor através da literatura. Este professor aprende com Dalton a cada pequeno contato que temos por telefone. E esse pequeno contato a mim engrandece muito. Me faz entender que não sei nada em literatura e que é possível aprender com o mestre Dalton, que tipificou as novelas nada exemplares, o Aé, de Norá, o Vampiro e a Polaquinha, o sugador da cidade, a gente modesta. E aí vale o registro. Leia algumas obras de Dalton Trevisan. Se você não vai gostar, em princípio muita gente não gosta, mas ao pensarmos nas obras daltonianas, é necessário pensar na grande figura desse escritor paranaense. Os slides que você verá na sequência trazem a poesia chamada como concretista. O concretismo dos irmãos Campos e de Décio Pinhatari, mais tarde de Ferreira Goulart, que há de fazer vigorar também aquilo que entendemos como neoconcretismo, o poema processo, a poesia praxis, e aí um detalhe muito valioso, olhando para dois autores singulares, Chacal e Cacaso, e é claro, antevendo a poesia marginal. Sim, a tropicália dando sinal de vida, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Gilberto Gil, essas figuras que fizeram com que, de alguma maneira, aquele momento de simbiose da chamada geração de 60, geração de 70, também tivesse um grande apelo no mundo da literatura. Então, vale a pena você pensar. Nós fecharemos o programa com um pouquinho disso, com músicas nesse sentido, e uma delas que personifica isso, que é mesmo Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Claro que há tantas outras que poderiam contribuir conosco. Autores que ainda merecem destaque, os autores do teatro brasileiro. A geração de 45 é muito ampla, então você deve pensar em prosa, como fizemos, poesia, como fizemos, uma sequência de textos poéticos, não esquecendo José Paulo Paes também, que é a poesia minimalista e epigramática, que significa dizer muito com pouco, e, é claro, pensar no teatro. O nosso teatro com figuras emblemáticas, Ariano Suassuna, vivo e fazendo um lindíssimo trabalho na exploração dos seus textos, e é claro, para você, aluno FPR de todo o estado do Paraná, para você que tenciona fazer o vestibular da UFPR, não podemos esquecer O Santo e a Porca.
a história de Euricão, Euricão árabe, Euricão engole cobra. Mas de Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, demonstra muito o trabalho belíssimo que ele faz com a regionalização das coisas, com o Nordeste brasileiro vivo e também com essa questão da crendice, ou seja, de buscarmos os aspectos religiosos. E nessa mesma ideia de teatro, não nos esqueçamos, por favor, de Jorge de Andrade, em A Moratória, lindíssima peça, de 1929 até 1932, é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, afetando a produção do café brasileiro e a compra do café brasileiro feita pelos norte-americanos. Então, A Moratória, bela peça. Mas o grande nome, o destaque maior, é mesmo Nelson Rodrigues. Pouca gente conseguiu ser tão polêmica como Nelson Rodrigues, através dos seus textos. E é claro, Vestido de Noiva e O Beijo no Asfalto. Que ele parece O Beijo no Asfalto, para quem teve o privilégio de assistir a peça teatral personificada durante algum tempo por Leila Torraca e por Tarcísio Meira, por Cristiane Torlone, por Lídia Bronde, sim, que figuras fantásticas vivenciando aquela peça estranha, em que um sujeito se aproxima de outro à beira da morte e lhe dá um beijo, porque o morto pede, o quase morto, o moribundo pede. E ele é perseguido pela sociedade da época e tem na figura de Selminha, a sua esposa, alguém que fica distante daquele homem, vítima de uma imprensa maldosa e de um sistema policial grotesco nesse país. O desfecho, esse eu não vou contar, porque o desfecho envolve o sogro. Sim, o sogro, o pai de Selminha, ele há de punir este personagem tão singelo que se entrega a isso e que vive uma existência atormentada por conta do beijo que ele deu. Então o desfecho fará com que fiquem frente a frente o sogro e o homem do beijo. E a partir daí, vale a pena você ler a obra, vale a pena você assistir a peça e pensar em Beijo no Asfalto.